Preciso te falar também sobre o Palmeiras, que precisou responder a uma nota do Flamengo acusando o Verdão de ser o maior beneficiado pela arbitragem no Brasil. Se depender do STJD, mais uma vez, o Palmeiras vai terminar uma temporada sem uma taça pesada. Tudo bem que em 2025, na hora do vamos ver, a equipe rateou. Eu fui um dos mais críticos, ferrenhos em relação à falta de atitude do Palmeiras em campo. Só que em 2026, depois de um primeiro semestre claudicante, o Palmeiras melhorou. O Palmeiras voltou da Copa do Mundo jogando um futebol que tende a evoluir para fazer com que esse time bata campeão. E mais uma vez, os tribunais, agora de forma covarde e sem razão, e sem nenhuma argumentação, aliás, de uma forma safada e vergonhosa, querem tirar o Palmeiras do protagonismo no qual ele vai merecer se terminar 2026 com esse desempenho. É disso aqui que eu quero falar com vocês aqui neste vídeo, do canal do Facincani, que ó, já deixa o seu like de revolta, o seu like de ódio e o seu like de protesto contra essa gente que destrói a cada dia o futebol brasileiro. Hype este vídeo aqui que é muito importante. Faça chegar também, quando aqui no canal do Facincani, a desabafos positivos, né? Muita gente acha que não, acha que eu torço contra. Olha, mas hoje a gente tem um assunto sério para falar aqui com vocês. O que aconteceu hoje no STJD beira o absurdo, beira algo que incompreensível, que a gente nunca viu na história do futebol brasileiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Palmeiras é o maior beneficiado pela arbitragem brasileira. Esse tema foi levantado pelo Flamengo através de uma nota oficial nas últimas horas. Rubro-Negro se baseou em estatísticas divulgadas pelo GE para tentar provar que o Palmeiras tem sido beneficiado. Esse levantamento se baseia desde a implementação do VAR em 2020 até o Campeonato Brasileiro de 2026. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras é o clube com maior número de decisões alteradas a seu favor pelo VAR, são 65. O Palmeiras é também o clube com o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, 47. E é dono do maior saldo positivo de decisões do VAR entre acertos e erros, entre decisões alteradas e desfavoráveis, são 18 decisões a favor do Palmeiras. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras ainda lidera o número total de intervenções do VAR. Somente em 2026 o Palmeiras é o quinto time que mais precisa cometer faltas para receber cartão. O Palmeiras, através das suas redes sociais, se defendeu e contra-atacou o Flamengo. Eu queria muito saber a sua opinião sobre essa treta pública entre Flamengo e Palmeiras. Como é que você vê essa questão do Flamengo abrindo números que são relacionados a estatísticas de VAR, acusando o Palmeiras de ser beneficiado, e o Palmeiras tendo de responder? Use o espaço para comentário e já mete a sua colher nesse assunto, beleza? E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o quinto posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o oitavo. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o sexto colocado com 3%. O Grêmio é o sétimo, o Internacional é o nono. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como oitava colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? Tá? Porque neste sábado, mais uma vez, essa entidade que me dá ânsia de vômito de pronunciar a sigla da qual é a representação dela,
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, me dá ânsia de vômito de falar sobre essa gente, denunciou o meio-campista do Palmeiras, o Maurício, por um lance em que, dentro de campo, não foi marcado nada contrário ao Palmeiras. Nada, rigorosamente nada. Um lance em que o Maurício vai se proteger do zagueiro Kaká da equipe do Vitória. E neste lance, houve uma gritaria dos jogadores do Vitória de que o Maurício teria agredido, né? Teria feito o movimento de cotovelar a cara do cara propositalmente. E que aí seria uma agressão para cartão vermelho e toda agressão em campo, aí sim é passível de uma análise, que nem deveria, mas infelizmente só nesse país é assim, passar por um crivo dessa gente que não entende absolutamente nada de futebol, que aliás não entende nada nem da profissão da qual eles representam, né? Eles são advogados frustrados, ruins, fracos, que não tem nenhuma representatividade para a classe deles, todos advogados de quinta categoria, para não falar que muitos a gente não sabe nem como conseguiram um registro da OAB, e que por cabides de empregos, por amizades, por conchavos, acabam se metendo na politicagem do futebol. Pois bem, esse lance do Maurício, ele gerou agora uma denúncia ao jogador e que, claro, pode ser punido pelo STJD por agressão. E aí, com isso, claro, desfalcar o Palmeiras por vários jogos em sequência nesse Campeonato Brasileiro. No ano passado, todo mundo viu o escândalo que foi diversas vezes quando o STJD se manifestou contrário ao Palmeiras em momentos cruciais do Campeonato Brasileiro e que, claro, desfalcaram a equipe, esses momentos de atletas importantes, Alan, por exemplo, Gustavo Gomes, enfim, uma série de atletas, por expulsões normais que eles enxergaram que foram expulsões para que os jogadores tivessem punições mais arrastadas. E no fato mais importante do ano, no fato mais preocupante do ano, num fato de batom na cueca, do atacante Bruno Henrique do Flamengo, respondendo ao irmão dele quando que, em tese, ele tomaria um cartão amarelo. E logo em seguida, né, numa investigação que envolveu o Ministério Público, e não o STJD, Ministério Público, polícia e tudo mais. Esse órgão, essa coisa abjeta chamada STJD, acabou simplesmente punindo o jogador com uma multinha e o deixou continuar a exercer a sua profissão como se nada tivesse acontecido. Curiosamente, né? Entidade em que fez parte de um julgamento e, inclusive, favorável a essa decisão de apenas multar, não entender como nada grave, e era gravíssimo, o que o atacante do Flamengo tinha feito. Ninguém está acusando que ele participou diretamente, mas ele deu uma informação a um batom na cueca que gerou depois um problema gravíssimo, tá? Em relação a possibilidades de apostas. Esse batom na cueca, ele foi relativizado por um auditor que sim, assim como eu aqui, tô com a minha camisa, e dessa vez com argumentação para vesti-la. Um auditor do STJD, torcedor sim do Flamengo. E que julgou sim com a camisa por baixo. Tanto é que julgou, entre aspas, com essa camisa por baixo, que, com fotos em redes sociais, em nenhum momento se importou em mostrar para o mundo inteiro que torcia para o clube, em que fazia questão de ser
parcial ao clube e que, obviamente, isso deixou todo mundo perplexo quando, diante de fatos apresentados, se relativiza uma situação que era passível, sim, de um exemplo aqui no futebol brasileiro. Um exemplo de pelo menos um gancho que pudesse mostrar para que jogadores tivessem mais inteligência na hora de conversar no WhatsApp. E isso aconteceu. E curiosamente, né? Tudo sempre relativizado para um lado. E para outro, um peso gigante. Como, por exemplo, nessa temporada, o técnico do Palmeiras ter tomado 8 jogos de gancho por reincidência de reclamações, de expulsões, das quais eu nunca passei pano. Que fique bem claro. Que eu sou contra. Mas daí a você dar um gancho de 8 jogos para um treinador que tem as mesmas atitudes que qualquer outro técnico no banco de reservas aqui no futebol brasileiro, qualquer outro, Fernando Diniz, Rubel Dia, Dorival, todos são chiliquentos. Aí já é demais. Ou o que fizeram com o Alan, de novo, né? Já não bastou no ano passado dar 2, 3 jogos de suspensão para um jogador por um lance do qual vão agora indiciar o Maurício, um lance de uma cotovelada, que no ano passado ele mereceu ser expulso num jogo contra o Fluminense, mas para 2, 3 jogos, já não basta a expulsão ser um lance em que o atleta já aprende com a automática. E desta vez, num lance de jogo, numa falta que eu nem julguei, inclusive para cartão vermelho, no jogo contra a Chapecoense, deram 2 jogos de gancho pro jogador. E aí vem agora essa patifaria, essa safadeza, essa canalice, essa vagabundagem. Me desculpem o termo que eu vou usar aqui, essa filha da putagem de indiciar o Maurício, como já fizeram aí recentemente com o Paulinho e com o próprio Alan. Paulinho porque foi lá na torcida fazer o símbolo, né? Dos torcedores do Vasco, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, quando no máximo poderia ter ganho o quê? Uma multa. Aí sim você multa um jogador. Paulinho, não faça mais isso, né? Não faça um gesto obsceno para as arquibancadas. Tá tudo certo, ele é um jogador. Não pode lá dentro de campo catar e meter um dedo do meio. Por mais que você pense o contrário, não tem problema, mas são modos. Ok, tá? Agora, tirar o jogador um jogo já começa muito estranho. Agora, o que mais me chama a atenção, senhoras e senhores, é que eu nunca utilizei desse artifício aqui, porque acho que ficar captando imagens das quais eu não tenho direito autoral, é óbvio que isso me gera problemas. Eu sou completamente contrário a quem, por exemplo, pega as imagens do canal do Facincani sem autorização. E a todos que eu vejo que usam as minhas imagens sem autorização, eu sim vou pra cima dessas pessoas, que tem que cada um fazer o seu próprio conteúdo e gerar a sua monetização em cima do seu conteúdo, da sua fala e da sua voz. Eu vou me dar a licença aqui de utilizar o que o Palmeiras hoje colocou em suas redes sociais numa nota. Aliás, Palmeiras, que eu também sou contra a toda hora ter nota oficial. Principalmente nota oficial para ir contrário a pensamento de gentalha. Né? Para que se preocupar com gentalha, coisas menores do que você? Né? Narrativas dos outros que estão querendo. Palmeiras, você é muito maior, você não tem culpa do que está acontecendo. Se as pessoas querem falar, que falem. Que falem. Só que você estava perdendo tempo, como em várias vezes vocês do Palmeiras aí perdem tempo, em atacar o alvo errado. E desta vez, vocês atacaram perfeitamente como lá no ano passado eu me esguelava aqui no canal, e cansei de me esguelar aqui no canal. Tem vídeos aqui, pode entrar na minha playlist. Entrem na minha playlist aqui que vocês vão ver todos os vídeos do ano passado, meus aqui do canal do Facincani, dando porrada no alvo correto. O STJD. Esse sempre foi o problema, Palmeiras. E parece que hoje, sábado, vocês acordaram, só que ainda não o suficiente. Sabe por quê, Palmeiras?
Porque, presidente, você tinha que ter convocado, a senhora tinha que ter convocado uma entrevista, um pronunciamento no CT do Palmeiras com a imprensa. Você tinha que ter chamado repórteres para pôr questionamentos e a senhora falar um por um de todos esses artifícios que eu vou trazer aqui para vocês. Você, presidente, senhora presidente, Anderson Barros, diretor de futebol. E aí sim, o Abel Ferreira, que não tinha que nada bater boca com o repórter de novo. Por isso que eu falo que vocês perdem tempo em brigar, em gerar clima com as pessoas erradas. Repórter que só perguntou depois do jogo contra o Vitória, Abel, o que você tinha achado da arbitragem? Era só responder, achei que o lance do Maurício era pra amarelo, achei que a outra falta foi pra vermelho e tá tudo certo. Você foi querer bater boca com o cara e ainda foi falar de histórico do Luan Cândido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês perdem tempo no Palmeiras em alvos errados e com notas oficiais pra alvos errados. Blogueiros e não sei o quê. Esses caras não tem nada a ver com vocês. A guerra do Palmeiras é contra esse alvo de hoje, que eu já alerto há anos aqui. Essa canalice que tá lá nos tribunais do Rio de Janeiro. Essa é a safadeza. Essa é a vagabundagem, a pilantragem. Esse é o tal do sistema que existe por baixo dos panos no futebol brasileiro. Esse sim. E hoje era o dia, presidente, da senhora ter vindo a público, não com notinha oficial, com o seu rosto, com a sua indignação como estou aqui, e de vários outros colegas, chamar uma entrevista de última hora, falar, bater na mesa sim, não é ironizar, chilique de homem como a senhora toda hora faz, porque não seria chilique, seria um grito de injustiça colocado na mesa. Bater na mesa, presidente. Ó, bater na mesa. Bater com as mãos pesadas na mesa. Com a caneta pesada na mesa. Esse era o dia para acabar com essa patifaria. Patifaria essa, aqui ó. Eu vou colocar aqui na tela no cantinho para vocês. Aqui ó, tá? Aqui. Não vou nem começar que o Palmeiras, na nota oficial de indignação ao STJD, cita o lance do Pulgar no Internacional. Esse lance não tem nada a ver com o Maurício. Não é nem um lance para comparativo. Não foi nada aqui, tá? Aqui não foi nada. Não foi nada. Agora, nesse lance do Ranieri no jogo contra o Atlético Paranaense, na última quinta-feira, cadê a denúncia pro Ranieri aqui? Cadê a denúncia? Se isso aqui não é uma cotovelada pior que a do Maurício, o que que é? É só um cara que é um nocego e que obviamente não entende um catso de futebol pra falar que isso aqui não é no mínimo igual ao lance do Maurício. Esse lance aqui do atleta do Grêmio, no John Arias do Palmeiras. Se isso aqui não é uma cotovelada maldosa, muito pior que a do Maurício, uma agressão, o que que é? Foi denunciado? Foi denunciado. Esse lance aqui, de novo, Palmeiras e Corinthians, Mateuzinho no Kelvin. Isso aqui o quê? O que que é isso? O que que é isso aqui? Se isso aqui não é uma cotovelada, pior que a do Maurício, ou no mínimo igual, eu não sei o que que é. Esse lance aqui do Luiz Araújo, jogador do Flamengo no Vitória. Alô, Vitória, cadê o choramingo de vocês? Vem cá, presidente do Vitória, por que nesse dia você não falou nada? Por que nesse dia aqui você não apareceu? Fale agora, presidente. Aqui. Lembra disso aqui? Do Saul em cima do seu jogador também? Tá aí, presidente, na tua cara. Olha o lance. Isso aqui não é uma agressão também? O Saul foi julgado? O Saul foi ao STJD? Só o Carrascal, aquela vez do Bidon, mas também, né? Também, né? O Carrascal, pelo amor de Deus. E esse lance aqui, por fim, o Wallacian em cima do Piquerez num Palmeiras e Flamengo. Curiosamente, pra variar, um Palmeiras e Flamengo. Isso aqui não era pra expulsão? Cadê o VAR?
Cadê o VAR em todos esses lances aqui pra chamar? Cadê o STJD? Cadê o auditor que veste a camisa? Será que ele se lembra desse lance aqui ou não? Deve estar dando risada na minha cara, na casa dele. Chupa seu paulista, chupa seu paulista. Deve estar assim, porque é o que ele é, uma figura dessa. E como vários do STJD são. Eles são assim, exatamente assim. Então tá aí, tá? Esses lances aqui. Nenhum deles foi chamado a uma revisão na procuradoria dessa desgraça chamada STJD. Nenhum deles. E aí fica a pergunta. Por quê? Por que será? Então, quando eu falo que o Palmeiras tem que jogar muito mais futebol, quando eu falo que o Palmeiras tem que evoluir cada vez mais como tem feito nesses últimos jogos em campo, porque contra o Vitória não foi parâmetro. Até o 11 contra 11 o Palmeiras tocava a bola, o Palmeiras tá tendo saída de bola, o Palmeiras parou de dar bicuda, o Palmeiras tá um time versátil. Palmeiras tá melhorando. São ajustes pontuais, inverter, na minha visão, o Arias de lado, jogar na direita, o Alan na esquerda, ganhar mais profundidade. Tenho certeza que o Palmeiras, com esse nível de mentalidade, vai resgatar o trabalho do Abel que ele colocou na lama. Não jogando nada no passado e passando uma final de Libertadores sem chutar gol. Que também teve, claro, lance polêmico. De expulsão, curiosamente, no mesmo Pulgar. Né? Uma agressão ao Bruno Fux. Mas o Palmeiras também não chutou a gol. Mas o Palmeiras do ano passado também largou o Campeonato Brasileiro. Perdeu pontos idiotas em casa e em jogos sem polêmica. Mas o Palmeiras também não jogava bem e dependia muito, às vezes, de lances pontuais como esses, para tentar se salvar. E é claro que a arbitragem, que o STJD, não vai deixar o Palmeiras na bola dividida ganhar. Só que se o Palmeiras não der a bola dividida para essa gente, e entenda-se isso, jogar um futebol agressivo, um futebol vistoso, um futebol de repertório, um futebol em que a arbitragem em campo não vai conseguir domar o jogo do Palmeiras e ele ganhar por uma margem de segurança, essas bolas divididas vão passar batida. E aí o que acontece? O Palmeiras vai ter os resultados que precisa. Por isso que eu cobro tanto. Por isso que eu sou chato mesmo de cobrar desempenho do time. Porque eu sei que se o Palmeiras jogar no fio da navalha, ele vai perder para o tribunal e para a burocracia. E perde mesmo. Então, depois do que hoje nós vimos aqui nesse lance do Maurício, é bom que o Palmeiras passe a jogar ainda mais futebol. Dê menos margem para a arbitragem interferir no resultado em campo. Porque se, de novo, o time recuar, o time refugar e o time passar a não ter alternativas, porque não vão deixar o time ter alternativas nem para escalar, o Palmeiras vai terminar uma temporada sem gritar campeão de uma taça importante. Brasileiro, Copa do Brasil e, claro, a sonhada Libertadores. Esse é o recado. Esse é o vídeo. E aí, presidente, apareça. Saia da nota oficial. Chame, clame em público um desabafo como esse aqui que eu tô fazendo. E como outros amigos também, já há muito tempo estavam alertando. Nota oficial enche o saco. Mas quando a senhora vem argumentada com todos esses lances aqui, ó, com todos esses lances aqui nos microfones e bradando, porque isso não é chilique, como a senhora repite e ironiza todo mundo. Isso é desabafo. Isso é indignação. E toda indignação, ela é passível de respeito. Principalmente quando ela é fundamentada como essa. Chega, Palmeiras. Acorda de uma vez por todas e venha a público contra a guerra que de fato precisa ser travada. A guerra não é com a narrativa de blogueiragem. Não é contra a narrativa da imprensa. Palmeiras é muito maior do que a gente. Palmeiras está muito acima do bem e do mal.
principalmente de quem quer o bem do clube e que vai sim puxar a orelha, como é o meu caso, quando as coisas talvez, na minha visão, não estiverem legais. Só que vocês podem ter certeza que eu também sou o primeiro a ter o senso justo de dignidade e de apontar aquilo que precisa ser bradado em favor da equipe. Em favor da justiça. Em favor daquilo que precisa ser trabalhado no campeonato. A lisura, a esportividade. Contra a sacanagem e contra a safadeza daqueles que vestem ternos, que se acham os donos da verdade e que, na verdade, esses caras são os ratos da latrina que destroem todos os dias o futebol nacional. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Hype o conteúdo e te espero neste domingo no pós-jogo de Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil. Até a próxima. Olha, mas hoje a gente tem um assunto sério para falar aqui com vocês. O que aconteceu hoje no STJD beira o absurdo, beira algo que incompreensível, que a gente nunca viu na história do futebol brasileiro. A denúncia da Procuradoria contra o Maurício no lance do jogo lá de Salvador contra o Vitória é um absurdo nunca visto antes na história. E abre um precedente perigosíssimo o que a gente está vendo acontecer. É um absurdo o STJD querer julgar um caso que já foi aplicado o julgamento do árbitro dentro de campo. Depois teve o pessoal do VAR que analisou o lance e entenderam todos em conjunto que o lance era para cartão amarelo e o Maurício foi punido com cartão amarelo. Agora o STJD desrespeita a decisão majoritária do árbitro dentro de campo para tentar colocar uma punição num jogador do Palmeiras. É uma coisa assim que o Palmeiras não pode silenciar. Eu já vi a nota do Palmeiras, mas acho pouco. O Palmeiras não pode aceitar uma condição como essa, porque é mais uma vez uma forma de pressionar, é uma forma de tentar intimidar uma equipe que faz uma campanha de excelência. Então a gente viu vários lances do Campeonato Brasileiro desse meio de rodada aí, desse meio de semana, que aconteceram. Ou não teve o cotovelada do Pulgar contra o Inter lá em Porto Alegre. Ou não teve até mesmo a cotovelada do Ranielli contra o Atlético Paranaense. Por que denunciar só o Maurício do Palmeiras? Que já foi analisado o lance, já teve uma punição do cartão amarelo e o VAR já checou e tá tudo certo. Que interferência é essa do STJD? Sempre contra o Palmeiras. Porque a punição do Alan, naquele jogo contra a Chapecoense, beira um absurdo também. O jogador fez uma falta de um pisão, que era para cartão amarelo, o árbitro deu vermelho e o STJD deu 2 jogos. Um lance completamente normal, natural, sem violência, sem exagero, lance de jogo. O Abel tomou uma suspensão longa também, nós não vimos outro caso do futebol brasileiro. E agora esse absurdo de passar sobre a autoridade da arbitragem, de passar sobre a autoridade do VAR, para tentar uma punição para um jogador do Palmeiras. Daqui a pouco o STJD, em jogos do Palmeiras, tá? Isso é para agradar o queridinho deles lá do Rio de Janeiro, porque é sempre lá. O STJD é no Rio. As pessoas que querem julgar, a gente já viu aí com camisa de outro clube na arquibancada. Então, isso abre um precedente muito sério. Daqui a pouco a arbitragem vai dar um pênalti, o STJD vai querer julgar no meio da semana, no final de semana, lá dentro do escritório, se realmente o árbitro deu certo a penalidade, vai invalidar um jogo. O que mais que eles vão querer fazer, o STJD? Dessa ingerência total dentro do futebol que eles estão criando nesse momento. Só que é só contra um clube, sempre contra o mesmo clube, sempre contra o Palmeiras. E aí, realmente, o Palmeiras não pode se calar. O Maurício não pode ser suspenso pelo STJD, porque ele não foi nem expulso. Ele tomou apenas o cartão amarelo. Não cabe julgamento do STJD. Agora, o grande absurdo é essa denúncia e essa novidade do STJD, que agora quer julgar cartão amarelo do Palmeiras. Do Palmeiras. Se não era para vermelho, é um absurdo completo. Então, realmente, a gente está vendo que as coisas estão de uma forma perigosa, querendo mudar o futebol, de ingerência, se intrometer numa decisão já tomada e analisada por órgãos competentes, que
A CBF escolhe a arbitragem, escolhe o VAR e eles têm a responsabilidade, né, e a obrigação de julgar cada lance de jogo. Não cabe o STJD, mais uma vez, contra o Palmeiras de novo, querer aumentar uma punição que não foi vista de forma nenhuma, que não aconteceu dentro do campo. Então é mais um absurdo espantoso o que está acontecendo no STJD, de novo contra o Palmeiras, e a gente não pode ficar quieto não, porque daqui a pouco a interferência vai ser maior. E pior, né? Sempre contra o mesmo clube. Sempre quando o Palmeiras incomoda o queridinho deles do Rio de Janeiro. Então é um absurdo o que está acontecendo. E você que está vendo o vídeo, se você é corintiano, flamenguista, fluminense, Vasco, Santos, eu acho que é um caso para todos os clubes se debaterem isso. Todos os clubes têm que estar preocupados com uma interferência como essa que o STJD está tentando colocar no futebol. É um absurdo que a gente não viu nenhum tipo de regulamento, nada parecido com a FIFA, com ninguém. Então a gente realmente tem que estar preocupado com os caminhos que o STJD está querendo levar para o futebol brasileiro. É mais uma vergonha do STJD. Mas eles são cara de pau, né? Eles perderam a vergonha faz muito tempo e estão querendo colocar uma punição inexistente para um jogador do Palmeiras de novo. E é um grande absurdo. Queria agradecer vocês que estão sempre passando por aqui. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E a M7 também, que é nosso parceiro, que nos ajuda sempre aqui, pode ser seu parceiro também, tá? Pro jogo de domingo, aí vamos falar rapidinho também, só para não perder o costume. Palmeiras vai jogar então Copa do Brasil e surgiu um problema. Esse sim legítimo, né? Esse legítimo. Gustavo Gomes teve um problema na coxa, sentiu um problema muscular, não tem condições de jogar, mas a gente sabe que tem o Barbosa e Murilo para fazer as zaga. Aliás, o Fux também está machucado, né? Que seria um problema se a gente não tivesse o Barbosa, mas deve ir, com certeza, aí de Barbosa e Murilo, e aí a gente tem boas opções na frente. O Alan, ninguém está suspenso, por enquanto, pelo STJD na Copa do Brasil, e o Palmeiras tem um time forte para jogar. Ah, também o Flamengo não está na Copa do Brasil, né? O Flamengo já foi desclassificado. Pode ser por isso. A gente não tem nenhum jogador punido na Copa do Brasil, mas o Flamengo foi eliminado pelo Vitória. Agora que eu me lembrei. Então deve ser por isso.